Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Louvamos a Deus por Ele permitir estarmos juntos mais uma vez. Agradecemos a Deus por este dia, por estes momentos que agora iremos estudar a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para o Geraldo Soares. Ele está pedindo orações pelo nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que está no estado crítico, na UTI, foi envenenado. Que Deus tenha misericórdia do Jair Messias Bolsonaro. Também Lídia Martins pede orações por ela e família. Um alô especial para Maria de Jesus, para Luzia Justino Oste, também para Naíris Greenwald, para o Valdir Martins Ziareski, Eduardo Janete Villa-Lobos, um alô especial para Silmara Alves, também Márcia Modesto, Maria Caires Pinheiro, parabenizando o neto João Gaspar, vai aniversariar amanhã, dia 26, Maria Angélica, parabenizando os netos Cauã e Kimberly, aniversariando hoje, dia 25, e o outro amanhã, dia 26. Que Deus abençoe a todos. E estaremos sempre mandando alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, te agradecemos por tudo que tens feito por nós, por mais este dia, por estes momentos que iremos estudar a Bíblia. Que Teu Espírito Santo fale conosco. Abençoe, Pai, todos os que nós citamos aqui, cada um tem a sua necessidade, tem o seu problema. Conceda as bênçãos conforme a Tua santa vontade. Abençoe o Jair Messias Bolsonaro, que está internado, foi envenenado, que tens misericórdia dele, Pai, segundo a Tua vontade. Abençoe Lídia Martins e a sua família também. Queres abençoar o João Gaspar, que vai aniversariar amanhã, e ainda Cauã e Kimberly, que também estão aniversariando, e todos os demais, Pai. Que as Tuas bênçãos sejam concedidas a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Já estamos caminhando para o final do mês de abril, o quarto mês do ano já está acabando, semana que vem já começa o mês de maio. E como tem estado a nossa vida, com o nosso relacionamento com Deus, nossa vida espiritual, eu quero agradecer a todos vocês que estudam conosco cada dia a Bíblia, todos vocês que procuram alimentar a alma, o espírito, porque se nós não alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus, nós ficaremos fracos espiritualmente e poderemos até desanimar da fé, desistir, porque Satanás ele está sempre pronto a nos tirar do caminho. E uma das maneiras que ele usa é nós não querermos estudar a Bíblia. E eu fico feliz por vocês que estudam conosco e também por vocês que compartilham. Vamos juntos conhecendo cada vez mais a palavra de Deus, a vontade dele para conosco, e vamos aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus, que vai acontecer muito breve. Durante esta semana, nós estivemos aqui falando sobre nações, e na semana que vem nós vamos continuar falando, aprofundando um pouco mais essa questão das nações. E essa semana nós vimos que o povo de Deus sempre foi uma minoria. Desde que entrou o pecado no mundo, os ímpios, aqueles que não querem ouvir e fazer a vontade de Deus, sempre foi maioria. Desde quando Adão e Eva saíram do jardim do Éden e vieram os primeiros filhos, Caim e Abel, Caim tirou a vida de Abel, depois vieram outros filhos e filhas de Adão e Eva. Adão e Eva sempre iam até a entrada do Jardim do Éden, porque o Jardim do Éden ainda permanecia aqui na terra. E ali eles não podiam entrar porque havia um querubim com uma espada inflamante que não deixava ninguém, nenhum ser humano, e principalmente no princípio Adão e Eva, entrarem para que não comessem do fruto da árvore da vida e vivessem eternamente em pecado. Mas Adão e Eva sempre levavam os filhos, as filhas, até a porta do jardim, ali oferecia sacrifícios a Deus. Adão e Eva, eles se arrependeram de terem pecado, e desde o princípio, quando Deus disse para Adão e Eva, ainda eles estavam no jardim, que iria enviar o descendente da mulher, e então Adão e Eva creram nessa promessa.
E eles esperavam até que os seus primeiros filhos fossem um Messias prometido, descendente da mulher, mas como nós sabemos, Jesus só nasceu aproximadamente 4.000 anos depois da entrada do pecado, cumprindo a profecia de que viria o descendente da mulher. 2.000 anos se passaram, a humanidade cresceu muito e Deus então precisou destruir a humanidade, enviando um dilúvio, mas deu oportunidade para todos aqueles que quisessem se salvar, que entrassem na arca que Noé estava construindo. Só que a maioria zombava, caçoava de Noé, não acreditavam no que Noé dizia porque nunca havia chovido na terra, chamavam Noé de louco. Mas Noé continuou firme durante 120 anos, trabalhando, pregando, e muitas pessoas até creram em Noé, mas morreram antes do dilúvio. Mas quando veio o dilúvio, somente Noé, a sua família e os animais entraram na arca. Agora, quando terminou o dilúvio, que as águas baixaram, Noé saiu da arca com a sua família, os animais. Noé ofereceu um sacrifício ao Senhor. E como nós conhecemos a história, está em Gênesis capítulo 9, capítulo 10, Noé ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Desses 3 filhos, surgiram então 3 famílias que ainda até hoje estão espalhadas pelo mundo. Os descendentes de Sem são aqueles que procuram buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Esses são os descendentes de Sem. Os descendentes de Cã, eles são representados por todos aqueles que não querem ouvir falar de Deus, não querem obedecer a Deus, não querem fazer a vontade de Deus. Então esses estão espalhados por toda a face da terra e são a maioria. E de Jafé, Noé profetizou, proferindo a bênção sobre os seus filhos, disse que Jafé, ele seria um homem bem-aventurado e ele teria riquezas, posses, ele seria poderoso. E assim aconteceu. Então essas 3 famílias estão presentes na terra. Os que adoram a Deus, os que não querem adorar a Deus e aqueles que são poderosos, que dominam e que têm riquezas, têm posses, são os descendentes de Jafé. Esses 3 descendentes, de Noé. Deus, ele viu que a maldade do ser humano crescia tanto e logo depois do dilúvio, então, os descendentes de Cã, veio Nimrod. Nimrod, ele era um valoroso, um valente caçador, diz aqui, na presença de Jeová, mas esse valente caçador na presença de Jeová é porque ele afrontava a Deus. Ele não era temente a Deus, ele afrontava. Ele construiu aquela torre de Babel, queria chegar até os céus para que se houvesse outro dilúvio, eles não fossem atingidos. Deus, ele queria que as pessoas vivessem espalhadas pela face da terra. Já Nimrod queria juntar as pessoas em cidades, ele construiu também outras cidades, construiu Nínive. E ele afrontava a Deus, como hoje também. Nós vemos pessoas poderosas, governantes, reis, autoridades, juízes afrontando ao Deus Todo-Poderoso. E Deus então chamou Abraão para que fosse constituída uma nação, para que adorassem a Deus, servissem a Deus e pudessem ser luz onde quer que eles estivessem. Abraão, ele teve uma grande descendência que veio de Isaque, e essa descendência se tornou o povo de Israel. Só que esse povo de Israel, eles queriam ser iguais às outras nações. Eles queriam ter um rei, porque quem era o rei do povo de Israel era o próprio Deus. Era um governo teocrático, era Deus que governava. Deus falava com os juízes, com os sacerdotes, os profetas, e eles então transmitiam a mensagem ao povo, como é que eles deveriam agir. Era Deus que governava, mas o povo não estava satisfeito, queria ser igual às outras nações. E este é o grande problema quando nós queremos ser igual às pessoas que não temem a Deus, fazer as coisas que eles fazem. Isso faz com que a pessoa se corrompa e se afaste de Deus. Foi o que aconteceu com a maioria dos reis de Israel. Eram
descendentes de Israel, o povo de Deus, mas se corromperam. A maioria deles se corrompeu e agiu mal, impiamente perante Deus. E Deus então fez com que este povo fosse levado cativo para a Babilônia. E nós conhecemos muito bem a história, que está registrada lá em Daniel, quando Babilônia invadiu Jerusalém e levou cativo o povo. Deus precisou usar pessoas de fora, de outras nações, para corrigir o seu povo. Deus permitiu que eles fossem levados para a Babilônia para corrigir, para mostrar que eles estavam errados. E lá eles permaneceram 70 anos. E depois, quando estava chegando o final desse cativeiro dos 70 anos, Deus chama Ciro, o qual chamou de meu ungido. Ciro, que também era de uma outra nação, nação pagã, mas foi usado por Deus para libertar o povo da escravidão lá em Babilônia, dos 70 anos que eles passaram lá. Então vejam que Deus, ele não age somente com pessoas que são tementes a ele, que são do povo de Deus. Deus pode usar também pessoas de fora, pagãs, para realizar o seu propósito, para nos ensinar uma lição e também para trazer a liberdade ou libertação, como aconteceu com Ciro libertando o povo lá do cativeiro, que passaram 70 anos cativos. Então esse exílio que eles passaram lá em Babilônia foi uma experiência dolorosa. O povo chorava à beira do rio e pendurava as harpas no salgueiro, aquelas árvores chamadas salgueiro, e ali eles choravam com saudade de Babilônia. Mas por culpa deles é que eles estavam cativos. E então, sabemos que quando Deus chamou Abraão, ele disse, sai da sua terra, da sua parentela, e ele estava exatamente na terra dos caldeus. Abraão estava lá quando foi chamado por Deus, e agora o povo de Israel, que já era uma grande nação, é levado cativo exatamente para essa terra dos caldeus, para que eles fossem então ali corrigidos pelos erros que eles estavam cometendo. Nós podemos aprender, irmãos, que Deus, ele tem pessoas sinceras e fiéis em todas as denominações, em todos os povos, em todas as nações. E assim como ele usou Nabucodonosor para invadir Jerusalém e levar o povo cativo, depois, quando você lê o capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor se converteu, mesmo tendo levado o povo cativo, e lá eles permaneceram 70 anos. Nabucodonosor se converteu. E como eu disse agora há pouco, Deus usou também Ciro, que era medo-persa, para poder libertar o povo de Israel do cativeiro lá de Babilônia. Então, Deus, ele tem pessoas que ele usa em todos os lugares, em todas as nações, em todas as denominações. Existem pessoas sinceras e que Deus usa essas pessoas. Que Deus também tenha compaixão de nós e nos ajude a aprendermos, aceitarmos que nós precisamos estar prontos a ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele em nossa vida. Sabemos que Jesus, ele vai voltar muito em breve, e conforme nós lemos em Daniel 7,14 essa semana, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Os reinos deste mundo, todos os reinos passam. Nenhum reino aqui é eterno, mas o reino que Jesus estabelecerá será eterno, jamais passará. E que eu e você possamos estar neste reino para o qual nós seremos levados muito em breve quando Jesus voltar para nos buscar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado. No domingo estaremos novamente juntos, Deus assim nos permitindo, para continuarmos o assunto de nações. Mas lembramos que Jesus disse, examine as Escrituras porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.